Amiga, tudo bem? Amiga, preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. E hoje o episódio é Tudo Eu Nessa Casa, Moro Sozinha. E aí, Flá, o que a gente tem hoje? Nossa! Então, como eu e Zá não temos tanta experiência nisso, que vocês descobrirão nos próximos minutos aí, nós trouxemos outras pessoas hoje para nos ajudar, né? A tentar entender como é que vive nesse mundo do tudo eu nessa casa. Porque quando você mora sozinho, não tem jeito. Não tem nem como você culpar alguém de ter escondido o controle remoto da TV, porque se não foi você, quem foi? Não tem nem quem você colocar a culpa. Da bagunça. É o ato. Bagunçou. Não sabe onde está a tesoura? Sabe aquela tesoura que some? A culpa é sua. A culpa é toda sua. Não tem como você falar, mas você não colocou no lugar aqui. Não tem como. Não tem. É tudo seu mesmo. É tudo pra você. E quem tá com a gente hoje? E hoje a gente tá recebendo a Fê Abigail, nossa convidada internacional. Esse negócio tá chique. A gente é muito chique. Cara, muito chique. Menos de 10 episódios, já alguém internacional, assim, muito chique, muito chique. Aguenta, gente. Fê Abigail, uma amiga que eu conquistei esse ano, que me recebeu muito bem lá em Montevidéu, que é uma fofa e trabalha como RP, comunicação, se comunica muito bem, dança um forró como ninguém. Nossa, como ninguém. É ofensivo, assim, eu falar que eu danço forró e olhar pra Fernanda, ela falar que dança forró. Mas isso é outra história, vai. Fernanda, mãe de 2 gatinhos lindos, ela vai falar um pouco mais das companhias pets dela. Como que você tá, Fê? Eu tô bem, gente. Obrigada pelo convite. Eu deveria ter começado falando, olá, chiques, como estão? Que eles já iam pensar, né? Essa é internacional mesmo, não é? Não é uma brasileira aí perdida no Uruguai. Eu tô bem, gente. Obrigada pelo convite. Vamos aí ver que história engraçada que eu tenho para compartilhar com esses ouvintes. Já sei que você terá várias. E temos outro convidado, que é o Henrique Cassanelli. Obrigado. Trabalha com investimentos, meu parceiro aí de mercado financeiro. Mora há 7 meses sozinho, mas tem boas histórias para contar, né, Henrique? É isso aí, eu estava muito curioso para saber o que você ia falar na minha introdução, mas fiquei satisfeito, acho que tá bom. E, obrigado aí pelo convite, vamos falar umas groselhas. Eu tenho que tomar muito cuidado também com o que eu vou falar aqui, porque eu posso, de repente, perder minha namorada, que tá aqui do meu lado, perder meu emprego, mas vamos embora. É sempre um risco. Sempre um risco. Assim, pro mundo, a edição corta. Agora, pra namorada, não consigo te ajudar. Não mesmo, está a todos os ouvidos aqui. Então, bora lá? Bora lá, pessoal, para mais um episódio. Começando assim, como surgiu a oportunidade ou necessidade de morarem sozinho? Quer começar, Fê? Posso contar. Eu vou complementar aqui. Gente, tem uns 10 anos, eu estava aqui fazendo as contas para as meninas, para ver, né, quanto que eu tenho de experiência morando sozinha. Tem 10 anos, mais ou menos, talvez mais, ou talvez um pouquinho menos, eu saí da casa dos meus pais. E a necessidade veio do desgaste físico e emocional que eu tinha de deslocamento todos os dias para fazer a minha vida acontecer, né? Eu cresci no Taboão da Serra, desde que eu comecei, lá pelos meus 18 anos, que eu comecei a estudar fora de lá, né? Para ir fazer outras coisas aí da minha vida. Era um desgaste tremendo fazer esse trajeto até ali as regiões de Pinheiros, Avenida Paulista, onde eu estudei, a Lapa, onde eu estagiei. E aí era assim, né? Tipo, pelo menos umas 2 horas de transporte público. Depois, mais pra frente, eu comecei a poder usar o carro do meu pai quando eu já trabalhava ali em Pinheiros, na Vila Madalena, na verdade. Mas assim, sempre era muito. E eu sentia que me faltava pouco tempo para fazer coisas para mim,
sabe? Pra tá mais tempo com os meus amigos, pra ir pra academia mais tranquila, sem voltar desmaiando pra casa, de cansaço, ter que dormir no outro dia, já ter que acordar cedo pra sair de casa em tempo de chegar no trabalho, né? Também tinha o perrengue de tipo, o dia que eu quero sair de rolê com os meus amigos, como é que eu faço pra voltar pro Tabuão? Se eu vou Na época não tinha, gente, há 10 anos não tinha Uber que nem tem hoje, né? É muito mais fácil hoje, não tem nem comparação. Exatamente. Então, assim, tinha que dormir na casa dos meus amigos, aí você acorda aquele outro dia, né, naquela época, sei lá, há 10, 15 anos, acordava aquela ressaca desgraçada, você não queria fazer o trajeto de volta também, sabe? Pra mim era um inferno acordar de manhã, aquele calor, você virou a noite bebendo, tipo, dormindo, agora eu tenho que arrumar minha mochilinha e voltar pra minha casa. Enfim, a necessidade foi, o que eu posso fazer agora para me liberar desse meu desgaste físico e emocional que esse transporte, né, que esse trajeto me faz. E aí, quando eu tive o meu primeiro salário, assim, de trabalho, que me permitia alugar, dividir uma casa com uma amiga, eu pensei 2 vezes. Eu tive amigas que falaram assim, você tá louca, você devia fazer um investimento, comprar um apartamento para você. Fala, gente, mas eu não vou conseguir fazer um investimento para comprar um apartamento perto dos lugares que eu circulo. Então, assim, é melhor, meu investimento vai ser na minha vida hoje. E como é que minha vida pode melhorar hoje? Morando mais perto dos lugares que eu frequento, que eu quero estar. Então, vai ser isso. E isso a gente aprende com a vida, né? Eu falo que algumas coisas a gente vai dando muito mais valor. Essa coisa de você morar mais próximo do seu trabalho e do ambiente que você vive, que você frequenta, lugar que você costuma fazer as suas coisas, gente, isso é muito valioso. Porque, assim, o tempo que você perde. A gente tá falando aqui de São Paulo, né? A Fê agora mora em Montevidéu, mas morou aqui em São Paulo. Toda essa história dela é aqui de São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem o trânsito é muito caótico, né? Há 10 anos atrás era pior ainda. Todas essas questões de locomoção, né? Então, realmente, isso acaba. A gente estava falando isso no almoço, curiosamente, eu e Zá, conversando com outras amigas, a gente comentando essa coisa do deslocamento, de como isso acaba com o nosso humor no dia a dia. Porque você ficar 2, 3 horas para ir, 2, 3 horas para voltar, gente, não tem como você ter vida. Exatamente. Gerava uma irritabilidade para mim, assim, eu ficava muito mais irritada, me tirava muito mais do eixo, né, e desgastava uma energia que eu podia colocar em outras coisas para ir levando a minha vida, né, e gerando outras coisas que são relevantes para mim. Também tem um ponto que é válido a gente falar, né, que vai chegando uma determinada idade, você não quer ficar prestando conta para pai e para mãe, de onde é que você vai e a hora que você vai voltar. Fundamental. E apesar dos meus pais serem bons pais, aí pensando que seriam bons pais, tem essa história, justamente porque a gente já morava longe, né? Aí, tipo, quando eu já dirigi, pegava o carro do meu pai para ir para os rolês, nossa, era o maior auê, que horas você vai voltar? Aí você fica, eu não queria ficar controlando, se eu combinei que eu vou chegar às 2 da manhã, e se aconteceu alguma coisa mais divertida que eu queria ficar mais tempo? Aí não podia ficar, quer dizer, não podia ficar não, eu ficava, chegava em casa, o bicho comia, né? Eu fiquei aqui acordada esperando você voltar. Gente, eu já tô fazendo dinheiro, pagando minhas contas minimamente, eu não quero ter esse controle, sabe assim? Eu já cheguei até aqui bem, não é possível que vocês não vão confiar que eu, né, que eu tenho Me dá um voto de confiança. Exatamente. Então, assim, quando eu vi que eu não ia sair desse padrão, né, que eu não ia ter a minha privacidade, eu não ia poder fazer as minhas escolhas com paz, isso também foi outro ponto, assim, essencial para me tirar da zona de conforto, que a gente vai chegar nesse ponto aí, nessa conversa, que é também morar com os pais, né? É uma zona de conforto. E você, ô Henrique, conta aí pra gente. Cara, o meu é muito parecido com a história da Fernanda, puramente pela questão da locomoção, do desgaste físico, emocional. Eu sempre tive uma relação muito boa com os meus pais, tipo, eles sempre deram espaço pra mim, dificilmente tinha que dar satisfação, porque eles tinham uma confiança em mim, então tinha conforto, né, o conforto do ambiente em si, você ter um quarto, você ter uma sala, ter uma casa legal pra morar, mas aí eu nem cogitava, assim, pelo menos antes dos 25 anos, sair da casa deles, porque era isso, era uma zona de conforto, porra.
acho que é a mais confortável que você vai ter na vida. E só que aí exato. E aí, cara, eu e a Zá, a gente trabalhava junto, né? A gente trabalhava na mesma empresa e a gente trabalhava acho que 2 dias de presencial só. E aí, eventualmente, acabei saindo, fui para a empresa que eu tô hoje e lá a gente trabalha 100% presencial. E, cara, isso assim, na época, beleza, né? Pô, você tá com todo aquele gás lá, não faz muita diferença, mas chega uma hora que o corpo começa a cobrar. Então, putz, lá a gente não tem uma jornada de trabalho muito convencional, assim, das 9 às 6. Então, eram praticamente todos os dias em que eu chegava em casa depois das 11h30, meia-noite. Nossa. E aí é aquilo, você escolhe se vai tomar banho, se vai comer, se vai dormir, se vai fazer coisa do trabalho ainda. E aí, cara, teve um momento que eu falei, beleza, acho que eu já tô numa situação financeira que dá para conseguir alguma coisa um pouco mais perto, mesmo que não seja do lado. E, cara, foi assim que rolou, sabe? Depois de 6 meses nesse novo emprego aí, trabalhando todos os dias presencialmente, aí eu me mudei, moro em São Paulo agora, antes eu morava em São Caetano com meus pais, a empresa também é aqui em São Paulo. E assim, cara, muda a sua vida. Você consegue dormir mais, e com isso você consegue prestar mais atenção no trabalho, você é mais produtivo. Cara, é outra pegada mesmo, sabe? Você está comprando a qualidade de vida. Eu falo que é o que eu tava falando, essas coisas que não tem preço, né? A gente vai colocando numa escalinha, assim, na vida da gente. A minha situação é diferente, né? Eu e Isaac, na verdade. Na verdade, eu casei muito cedo, quando era novinha lá, então eu nunca tinha morado sozinha na vida. Eu saí da casa dos meus pais para morar com outra pessoa. E aí, depois de alguns anos, eu acabei me divorciando e fui morar sozinha. E eu chamo aqui, todo mundo que escuta o podcast já sabe, eu me chamo de bichinho social. Eu não sei viver sozinha. E aí, quando eu tomei essa decisão, o meu maior medo era, tá, e aí, o que eu faço? Porque eu nunca vivi sozinha na minha vida. Eu saí da casa dos meus pais e fui morar com outra pessoa, e morei durante anos. E, gente, como que é isso? Você acorda, não tem com quem falar, não tem nada. Como que é só você e o eco da sua voz? E eu tinha muito problema com isso. E aí, eu acho que de todos nós aqui, eu sou a que moro sozinha há menos tempo. Tem 5 meses e meio, eu acho, na minha conta aqui, que eu moro sozinha, de fato mesmo. Mas foi diante disso, né, uma opção minha, lógico, que eu poderia ter voltado para casa dos meus pais, morado com um amigo, etc e tal, mas eu fiz essa opção de morar sozinha. Eu falei que eu precisava passar por essa experiência. Falei, eu acho que na vida a gente precisa passar por várias coisas. E aí eu quis passar por essa experiência. Mas é muito assustadora, né? Mas vamos lá que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Ela agora vai contar um pouco da história dela também. Como a Fá falou também, eu saí da casa dos meus pais, né, para morar com uma pessoa, me casei, me divorciei, né? Então não foi uma decisão totalmente planejada, né? E isso, às vezes, dá um pouco do tom em como vai ser, né, o pós. Mas eu tenho um ponto que eu dividia, quando eu morava com meus pais, eu dividia quarto com meu irmão. Então, assim, eu não tinha muita privacidade. Quando eu me casei, eu tinha um pouco mais de privacidade e aprendi ali, em alguns momentos, ficar sozinha. Eu sabia me curtir alguns momentos sozinha. Então, depois que acabou vindo a questão do divórcio e tudo mais, e o negócio de morar sozinha, eu não foi com tanto peso. Apesar de eu ser um pouco bichinho social, eu gosto de ter os meus momentos sozinha. Eu quero estar sozinha, eu quero ter o meu momento, não ter que dar satisfação, não ter que falar com alguém em algum momento. Meu pai, a Fê, falou uma coisa que me fez lembrar. Quando eu me divorciei, meu pai falou, volta para casa. Eu falei, imagina que eu volto. Meu pai falou a mesma coisa, meu pai tá aqui. Imagina que eu volto. Fico muito feliz de saber que, se necessário, tem um lugar para voltar, ótimo. Mas eu brinco que a gente vai chegar nesse ponto, mas um dos ganhos que eu tive depois que eu saí da casa dos meus pais foi melhorar a relação com meu pai, assim, de carinho, de atenção. Então eu falei, pai, a gente tá se dando tão bem assim, um longe do outro, deixa assim. Falei, não volto.
Então foi isso. Mas eu quero dar um ponto aqui para a Flá, que ela sempre, né, falava isso, mas ela tá lidando muito bem com esse desafio de morar sozinha, de verdade, assim, é digno de bater palma. E a gente vai falando um pouco mais sobre isso, mas ela resolve muita coisa sozinha, ela pinta, gente. Ela pinta uma parede. Eu troco tomada. Ela troca a tomada, ela vai trocar a tomada aqui de casa, inclusive. Mas ela tá lidando muito bem, não só com as tarefas, mas com o desafio, que é morar sozinho, que não é fácil. Aí tem uma coisinha que a gente sempre pergunta aqui para os convidados. Verdade. Que é a questão do horóscopo, gente. A gente é muito fissurada nisso, até para tentar entender toda a conversa. E julgar com propriedade. Vamos lá, Fê. Horóscopo e mais alguma coisinha do seu mapa, se você souber. Ai, gente, olha lá, vocês estão falando com, acho que o signo que talvez tenha mais a ver com casa, que é o touro, né? Sou taurina com ascendente em câncer e lua em escorpião. Então, pois é, o que é? Qual que é a análise astróloga, Zá? Conta pra gente. Eu quero ver o julgamento que essa menina vai trazer aqui pra mim. Não, conforme você for falando, eu vou falar, tinha que ser coisa de taurina, né? É assim, entendeu? Meu julgamento. Mas o taurino, ele gosta bastante de dormir, fixo, né? bastante de comer. É um signo fixo. O ascendente é canceriano, é um pouco dramático, é manipulador. Mas eu acho que eu saio um pouco dessa história, porque eu nunca tive problema em me mover, apesar, a minha preguiça não é a preguiça de dormir e de ficar em casa sem fazer nada. Eu acho que eu sou bem às avessas aí dessa fotografia do taurino. A Flávia deve ter notado nos dias que ela passou na minha casa aqui em Montevidéu. Sim. Mas eu tenho preguiça da mudança. A preguiça, quando fala assim, vai ter que mudar, eu falo, ai, socorro, Deus, dai-me forças. Mas eu vou, entendeu? Mas eu vou. Eu falo, vamos lá, arrumar coisa. Tem preguiça de arrumar mala. Tudo que vai gerar, toda a energia que precisa para fazer o deslocamento, eu falo, ai, não. Mas eu sei que é necessário. Eu sei que o que me espera na próxima fase vai me gerar satisfação de alguma maneira, entendeu? Exato. Aí você fala, então tá bom, vai. Então tá, vamos lá, eu aceito. Vou fazendo superar. drama, reclamando. Eu entendo, eu tenho esse lado também. E você, Henrique? Você sabe aí seu signo, seu ascendente, o que você tem pra dizer pra gente Boa. julgar? Assim como a Flávia, eu sou de Gêmeos, mas eu não faço ideia do restante, do ascendente. Cara, e pior que isso é bizarro, porque o meu tio, ele é astrólogo, e ele é casado com um cara que não sei se ele também ou se, enfim, compartilharam conhecimento ali, e, pô, minha namorada também se amarra nessas paradas. Provavelmente já me falaram umas 30 vezes qual que é meu ascendente. Laura? A Laura não puxou seu mapa pra entrar Cara, na ela parada? provavelmente tem. Ela provavelmente tem, mas assim, cara, não sei absolutamente nada, não sei o que significa, o que isso quer dizer. Provavelmente vocês já me explicaram, cara, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo pra você falar sobre Flávia vai falar, vai, Flávio. Ô, Henrique, como isso aqui vai ficar gravado pra posteridade, eu vou te dar a dica. Se você é geminiano, eu não sei qual é o resto do seu mapa astral aí, mas só por ter esse sol em Gêmeos, você se adapta muito fácil à mudança. Então, assim, mudança no geral não é algo que nos assusta. A gente até dá um mini surto, mas a gente vai lá e se adapta assim com 5 minutos. A pessoa fala, nossa, mas você nunca tinha feito isso? Você fala, não. Aí você fala, nossa, gente, se adapta muito fácil. Cara, isso é real. Isso. E isso é real, assim, eu odeio mudança, tipo, eu sofro muito com o antes de acontecer certas coisas. Então, putz, antes de sair da casa dos meus pais, né, que é o tema aqui, também sofri ali muito internamente, só que, de fato, quando acontece, é algo que em 5 minutos, pô, beleza, mas, cara, eu detesto qualquer tipo de mudança que eu tenha, seja na minha rotina, putz, deu problema no metrô, vou ter que pegar um ônibus, cara, isso daí já atrapalha todo o meu restante do dia. Se eu tenho que mudar de mesa no trabalho, isso também já me incomoda e eu, pô, beleza, tô me ambientando aqui ainda, mas de fato não é algo que eu demoro para me acostumar.
Eu odeio fazer, mas eu não demoro pra me acostumar, sabe? Não, então, porque assim, geminiano é isso, né? Se adapta muito fácil. Vai. Às vezes demora um pouquinho para ir, mas quando vai, vai. Sim. Então vamos lá agora. E a gente já comentou aqui sobre como que surgiu, né? A oportunidade ou a necessidade. E assim, gente, aqueles primeiros dias, assim, que vocês foram morar. A Fê contou que, na verdade, ela saiu da casa dos pais, morou com os amigos. Acho que é um outro tipo de experiência, né, Fê? Mas a gente tá pensando mais, assim, nessa coisa de morar sozinho. Sabe quando você chega em casa, só tem você e você? Sim. Aqui, a Fê tem pet, eu tenho pet, Zá tem pet. Você tem pet, Henrique? Não tenho, mas E quero a gente, ter. pelo menos, assim, tem ali, né? O cachorrinho, o gatinho, eu sou a cachorreira, as meninas aqui são todas dos gatos. E as gateiras aqui. Mas aí quando você chega assim, só tem você mesmo, né? E aí a gente tava pensando assim, os primeiros dias, o que vocês acharam, assim? O que foi mais assustador e o que foi mais libertador? E aí eu fui morar sozinha porque também já tava naquela coisa. Eu falei, gente, eu já tô com mais de, tava com quanto, sei lá, 35 anos, uma coisa assim, 30, 33, nem lembro. Falei, agora eu preciso morar sozinha, porque também já deu de dividir apartamento, já não tem mais idade, já passou, a gente teve Covid, e a amiga que morou comigo nesse período da chegada do Covid, era uma querida, acho que foi a pessoa que, assim, de dinâmicas, assim, de convivência, de equilibrar as tarefas da casa e tudo mais, era a que mais tinha afinidade comigo, aquela coisa de não precisar pedir, a pessoa ter bom senso e ir fazer, e ter proatividade e tal. E aí, só que a gente tinha maneiras de lidar com o Covid de formas muito diferentes. Para ela era uma coisa muito que gerava muito medo e eu tinha uma tranquilidade maior. E aí eu falei, gente, eu não vou poder ficar vivendo aqui, né? Já estamos passando por muito. Agora é hora de eu ir sozinha e foi o meu maior motivador. Aí já é o segundo medo, né? Ir lá e assinar um contrato de aluguel que 100% desse investimento era meu, né? E montar, e aí, assim, levei muita coisa. Desses 6 anos que eu dividi o apartamento, que eu fui montando aos poucos, mas tinha outras necessidades desse apartamento que eu fui viver. Então é isso também, você tá disposto a, muitas vezes ali, olhar para o seu orçamento e falar, ó, não vou poder viajar de férias esse ano, porque, né, eu preciso destinar para essa minha nova escolha. E então é isso, assim, o meu maior medo de morar sozinha, né, foi a questão financeira. Falar, sei lá, e se passa alguma coisa, eu perco o meu emprego, o que eu vou fazer com esse negócio aqui, entendeu? Então, o meu maior medo era, tipo, arcar. Como é que eu vou arcar com esse aluguel que não é baixo, entendeu? Por tudo isso que demanda, né? Isso. Aí tem outras coisas. Aí a partir dessa vivência comigo mesma surgiram outras coisas, mas eu conto depois que o Henrique falar da experiência dele, senão eu não paro de falar. Bora lá. Cara, os primeiros dias, assim, eu lembro que o primeiro dia que eu me mudei foi um baque meio bizarro, assim. Eu lembro certinho de quando meus pais e minha namorada saíram aqui de casa, era, sei lá, um domingo à noite, e eu pensei, cacete, velho, eu tô sozinho, tipo, se eu tomar um capote no banheiro, só tem eu. E aí isso me deu um certo pânico ali na hora. Aí, cara, no segundo dia, segunda-feira, chegando ali do trabalho, pô, tá só você. Aí você começa a se adaptar e, cara, eu acho que eu me adaptei, assim, bem melhor, bem mais do que eu imaginaria. Mas, na real, não foi muita surpresa, porque eu sempre fui uma pessoa que curtiu a própria companhia, digamos assim, né? Não tô querendo parecer muito autossuficiente aqui, tá? Mas, cara, então assim, eu sempre gostei de fazer certas coisas sozinho. Então, quando eu saía do trabalho em um horário de ser humano, eu gostava muito de ir no Morumbi assistir jogo de São Paulo, solo mesmo, e foda-se. Ia no cinema assistir alguns filmes sozinho também. Cara, gostava de sair, comer uma parada num restaurante. Então, essa parada do estar solo ali naquele ambiente nunca foi muita preocupação pra mim. Tipo, eu gosto disso. Inclusive, é um ponto que eu tava falando ontem justamente com a minha namorada, né, que tem muitas pessoas que, acho que até a Flávia comentou sobre isso, que não gostam de estar sozinhas, e, pô, não tem um certo ou um errado, é só jeitos mesmo. Então, tem aquela pessoa que, pô, mora com fulano de tal, com a irmã, com o irmão, com amigos, porque tem pavor de ficar ali numa casa sozinha, onde ela não tem ninguém pra conversar, sabe?
E esse acho que nunca foi meu ponto, também nunca tive nenhum tipo de problema com relação a isso, sabe? Ah, mas é muito bom isso. Eu lembro, você falou a história do Capote e Azar, vai falar de um medo dela, quando a gente começar aqui na hora dos medos, os medos de morar sozinha. Mas quando eu fui morar sozinha, eu mudei numa sexta-feira. E aí, eu tinha uma TV que eu tinha que pôr na sala, mas não tinha, chegou ao rack ainda, tá. E ela tava na minha cama, porque na hora que o rapaz veio trazer as coisas, eu falei, moço, põe na cama, porque eu acho que é o meu bem mais valioso do momento. Você deita ela ali, em descanso, em repouso, e depois eu resolvo. E aí essa hack não chegava, e passou sábado, passou domingo, passou segunda, passou terça, e o que acontecia? Como a minha cama tava a minha TV estava deitada na minha cama, eu tinha que dormir no meu sofá. Não, era muito valioso. Eu falava, Flávia, não faz sentido isso. Coloca a TV em cima do sofá. Eu tava pensando nisso. Eu não, se essa tela quebrar, eu vou morrer. Então, eu prefiro dormir no sofá uma semana, na claridade da minha sala. E a minha TV tá resguardada lá na cama, deitada, linda. E aí, só que assim, passou acho que uma semana, eu não tava mais aguentando. E o hack não chegava, tá? E aí eu mandei uma mensagem para uma amiga minha e falei, ô Vivi, você pode vir aqui em casa me ajudar com uma coisa? Aquela TV grande, eu não conseguia pegar sozinha. Detalhe, eu tenho 1,50 de altura. E aí ela falou, posso, amiga? Eu falei, amiga, vamos pôr esse pé dessa TV, vamos pôr ela bem devagarinho ali no chão, porque eu não aguento mais dormir no sofá. Ainda Eu não tinha tenho ninguém que me essa opção. ajude a fazer isso. Então, tipo, gente, eu falava, é muito caótico. Pra mim, que nunca tinha morado sozinha, já era uma mulher bem mais velha, eu falava, gente, isso aqui não vai dar certo. Olha isso, eu não tenho ninguém pra me ajudar a pegar uma TV e tirar da minha cama. É um caos isso aqui. E aí, outra coisa que eu achava engraçada era ter que forrar a cama com lençol sozinha, porque eu sou muito pequena. E aí, eu colocava uma parte do lençol de elástico, saía a outra. Eu falava, como que foi isso aqui sozinha? Mas essa daí é uma das hard skills mais fodas que uma pessoa pode ter. Colocar o lençol sozinha. Não dá. Nossa, eu tenho um ódio desses lençóis de... Tipo, eles são sempre eu acho que tinha que ter pelo menos uns 2 centímetros de altura maior, porque essas pestes, você lava eles encolhem um pouco, e aí depois você não consegue colocar nunca e cobrir 100% do colchão. Esses dias eu comprei um jogo de lençol um pouco maior, de uma cama maior do que a minha, e aí ficou sobrando um monte. Eu falei, não dá. Um falta, outro sobra. Ah, gente. Não, eu lembro a primeira vez que eu fui colocar... As indústrias aí precisa melhorar esse padrão de lençol. Eu fui colocar esse lençol, eu falei, peraí, vamos lá, põe a ponta. Aí eu colocava na ponta, soltava outra. Aí eu corria, segurava na outra. Aí coloquei um peso, eu falei, a gente não tem, vou dormir no colchão. Inferno. Não vai dar. Desistiu. Para de mentir, que você é uma burguesa safada, que você deve ter dado um jeito sim. Não, eu dei um jeito, mas deu muito trabalho. Ela contratou alguém pra colocar o lençol. O lençol de desondesfio, ia dormir. Mas eu demorei 50 minutos pra fazer esse negócio dar certo. Ai, que inferno. Agora, Zá tem um medo bom. Assim que eu fiquei morando sozinha, eu comecei a dar conta, das coisas. E eu falei, cara, eu acho que eu tinha calhou de ter o mesmo medo aí do Henrique. Se eu passar mal aqui, eu vou morrer. 5 dias para me acharem, vou estar fedendo aqui dentro, não vai esperar, o SAMU vai ficar passando fome. Vai ficar chatão, né? Você fedendo dentro, o SAMU chegando. Aí eu lembro que eu de verdade, tipo, pensamento catastrófico. A pessoa que é ansiosa, ela tem pensamento catastrófico. Ela vai lá na frente, eu no banho, pensando no que poderia acontecer. E aí eu lembro, inclusive, num happy hour que teve da nossa equipe, que eu comentei que eu tinha esse medo. Eu falei, não, mas pra ficar tranquilo, eu botei um banquinho dentro do chuveiro. Eu chego, eu tomo banho sentada, eu bêbada. Chego bêbada, mas eu tomo banho sentada, não corro risco de cair. Só tem que tomar cuidado nessa bêbada de não querer subir em cima do banquinho, né? Porque aí não serviu de nada a proteção. Pelo amor de Deus. Não. Eu chego, em casa, a bateria já tá lá embaixo, é para sentar e tomar banho mesmo. Mas esse medo financeiro que a Fê falou, lembra assim, a primeira vez, eu nunca fui tão boa com controle financeiro, assim, não é o meu
Nossa, como ela é boa nisso, parabéns. Não é o meu ponto. E aí eu falei, quando eu for morar sozinha, não vai ter opção. E aí lá vou eu fazer, né, minha planilhazinha de Excel. E aí eu falava, gente, isso não vai dar certo. Caraca, não tem como. Não vai ter. Porque é isso, é uma responsabilidade só sua. Não tem para quem você jogar o rolê. É só você ali, não tem opção. Isso é muito desesperador. É muito desesperador. Eu também me dei conta, né, quando eu fui morar sozinha, assim, que depois ali de uns dias que a coisa assentou, e aí eu tava muito mais presente comigo, né? Então, assim, todos os meus incômodos, coisas que eu me distraía com a presença das pessoas que dividiam casa comigo, já não tinham mais. Então eu tinha que olhar para a minha verdade nua e crua da minha solitude. Então, assim, e aí é isso, né? Aí comecei a revisitar aí alguns temas que estavam ali meio que ocultos embaixo do tapete por conta, né, dessa rotina, com mais gente, aquilo, sei lá. Se você tá vivendo com outra pessoa, você tem que ter um bom senso ali, né? Dos espaços e dos movimentos da casa e tal, e às vezes também você fica puta com quem você divide, assim como eu imagino que a pessoa que divide com você pode ficar puta de algum hábito seu ou de alguma coisa que você ficou desatento de fazer. Então, assim, quando você tá totalmente sozinha no seu silêncio, as suas questões existenciais começam a brotar, se você resolve ficar consciente delas, né? Tem gente que acaba usando outros mecanismos para se distrair disso, que começa a sair muito, tô sempre recebendo gente em casa, ou tomo demais, ou uso drogas e tudo isso. Se você resolve viver, né, sozinho de uma forma mais consciente, prepare-se que as questões existenciais vão bater na sua porta para te convocar para as conversas. Vão bater não, vai arrombar, né? Vai lá os dois pés na porta. Exatamente. Então, assim, eu passei por um período bastante, um pouco assim, aflitivo, de agora eu tô comigo mesma, peraí, tem coisa que eu não tava prestando atenção, tem coisa que me incomoda aqui, agora eu vou ter que sair de outras zonas de conforto desconfortáveis que eu venho aí mantendo ao longo desse período, que agora eu vou ter que, assim, se tá desconfortável pra mim, eu vou ter que dar um jeito de resolver, né? E é outra responsabilidade que é só minha. Além de pagar o meu boleto de aluguel. Não, e aí tem essa questão da saúde mental, né, que eu acho que é para todo mundo essa ideia, assim, que você, agora só eu comigo mesmo, nem culpa para pôr em alguém eu tenho mais, não tenho nem onde pôr culpa aqui. Se der errado, é totalmente responsabilidade minha. Mas aí eu acho que vem a importância dos nossos bichinhos, dos nossos pets, assim. Porque, nossa, o Henrique, eu não sei como você consegue, Henrique. Eu não consigo pensar em chegar... Esse motivo, ele é forte. Eu não consigo pensar em chegar em casa e não ter a minha cachorrinha lá, a Penny. É muito companhia, assim, né? E é isso, tem muito trabalho, é mais uma responsabilidade, a gente vai viajar, precisa toda uma logística, vai passar o dia fora, uma logística. Mas, nossa, eu acho muito essencial essa ideia do petzinho, assim. Eu acho que o Salem, ele chegou pouco antes de eu morar sozinha, e assim, deu um suportezinho emocional ali, sim. E tanto ele para mim, quanto eu para ele, porque ele é... falando do Salem, talvez vou fugir um pouco aqui, mas ele ficava num escritório de arquitetura, então ele só tinha gente para ele de segunda a sexta, de sexta até segunda de manhã ele ficava sozinho. Então, tipo, quando ele veio para cá, então ele tinha ali todo dia alguém para dar uma atenção para ele, independente do dia da semana. Então, eu acho que foi um grande suporte, foi essencial, assim, não cheguei a morar sozinha totalmente. Eu, inclusive, até brinquei da questão do dinheiro, mas acho que um dos principais pontos é esse, é o quanto você vai conseguir se dedicar pro pet. Tipo,
cara, tem rotina que simplesmente não dá. Eu mal veria ele de segunda a sexta, praticamente, sabe? Só ia lá, deixar comida. Eu moro num apartamento de 29 metros quadrados, então não é como se ele tivesse também muito espaço para brincar, além de não ter tempo. Então, cara, são alguns impeditivos, né? Tipo, claro que não chega na magnitude de você ter um filho, um ser humano, mas, cara, requer ali uma dedicação que, putz, é mais uma demanda para você no dia a dia, não que isso seja ruim. Sim, total. E eu tô de acordo também. Esses dias eu vi uma postagem falando sobre a responsabilidade afetiva com esses animais. Chorei com a sua postagem, tá, amor? Porque é uma verdade, assim, eu trabalho bastante, trabalho muito home office aqui, e enfim, os meus gatos ficam aqui mais na deles, me pedem comida durante o dia, mas das, assim, 6h30, 7 horas, que a minha gata, que é mais nova e gosta de brincar e quer atenção, ela começa a ficar ansiosa se eu não sair do computador. Ela precisa de atenção, entende? Então, assim, eu tenho que, de alguma maneira, eu sei lá, eu quero sair, emendar, fazer outra coisa, mas não posso. Uma vez que eu tenho ela, eu também tenho essa responsabilidade, né? Então, tem isso, assim, lógico, é muito gostoso, mas vale a gente também fazer, sei lá, uma adoção ou trazer um animal para viver com a gente, assim, pensando nesse papel que a gente também tem na vida deles, né? E eles são totalmente dependentes da gente, né? Sim. Agora, só para voltar um pouquinho, Fê, porque você foi morar sozinha em outro país. E assim, aí fora esse medo que você falou lá da responsabilidade financeira e de se ver só consigo, né? E todas essas questões, como que foi esse a mais aí, esse plus para você de sair do seu país? Ai, nossa, gente, olha, eu assim, como eu fui contratada por uma empresa aqui, eu já saí já com um emprego já, né? Me deu menos trabalho, né? Se você é aventureiro e fala, vou me mudar, e aí vou começar minha vida do zero em um outro lugar, sem essa infraestrutura, o perrengue é muito grande. Mas, enfim, de qualquer maneira, foi super desafiador, porque eu tive que desmontar um apartamento, né? Nossa. Que eu já vivia, né, que eu vim trazendo dos outros que eu compartilhava, depois o meu último, que eu morei 2 anos, que desfazer dele, eu vim numa política de trabalho, como eu fui contratada aqui, não foi uma transferência, que eu não podia levar minha mudança. E aí, para cotar a mudança, era uma coisa assim, dava para mobiliar uma casa inteira de novo, né, de tão caro que é uma mudança de container de um país para o outro. Então, assim, já começa o trabalho de você desfazer das coisas, porque também se não pisca o olho, a coisa some da sua frente. Aí você vai fazer a lojinha, você vai vender, você vai doar, você vai não sei o que. Aí chega num outro país que, a princípio, eu não dominava o idioma. Tem o ponto 1, né? E espanhol, a gente faz ali o portunhol ratatá, como diz não conhece, mas é diferente. Eu sempre acho que eu sei. É diferente ali nas Me desculpa que eu não entrelinhas. sei. Nas entrelinhas você entender a pessoa e a pessoa te entender também. Então, assim, eu tive uma sorte que existiu uma empresa que recebe os funcionários que vêm de outros países para ajudar em alguns trâmites de documentação. Então, a parte burocrática está resolvida. A parte de buscar um apartamento aqui também foi um perrengue tremendo, porque primeiro que Montevidéu é uma cidade que é entre 15% e 20% mais cara que São Paulo. Então você já leva um impacto, assim, você fala, meu Deus, sério que eu vou gastar tudo isso? Aí caralho, começa de novo. Ter 7 empregos para pagar o aluguel. Tipo isso. O Júlio não daria conta de morar em Montevidéu. Ele ia voltar. Ele ia voltar. Então tem esse ponto. Aí você começa bem, você não conhece a cidade. Eu vim de mudança sem nunca ter pisado aqui, né? Eu falei, não adianta eu ir lá fazer uma viagem de fim de semana para saber como é Montevidéu, porque eu não vou saber como uma viagem funciona. Não tinha tempo hábil de raciocinar, era assim, ou compra, ou pegar ou largar. Era assim, pegar ou largar. E aí aí assim, você entender qual que é o bairro que você vai morar, como é que as coisas vão funcionar para você, como é que você vai se locomover, quais são os serviços que estão por perto, né?
Eu vim pra cá, por exemplo, com uma impressão totalmente distorcida do bairro que eu vivo hoje. Acabou que, pela glória divina, além de tudo, aqui diante dos trâmites todos, de coisa inclusive que deu errado, porque eu queria morar em um outro apartamento aqui. Eu adoro apartamento com essa cara de apartamento antigo, chão de taco e não sei o quê, que foram mais ou menos os apartamentos que eu vivi antes, né? E aí, nunca morei num apartamento assim, recém-lançado. Então eu fiquei buscando aí essa referência do que eu gosto, pra depois decorar do meu jeito e tal. Deu errado um apartamento que eu tava crente que eu ia morar, que eu falei assim, agora finalmente, depois de visitar 18 apartamentos em 2 Cara, não semanas. tenho saúde, não tenho. Eu Depois morei no primeiro que eu visitei. Eu moro no primeiro, eu não visitei, eu aluguei ele online, aí eu vi o contrato chegar, aí eu falei, gente, como assim? Moça, eu falei, não, moça, eu nem vi, pelo amor de Deus, deixa eu ver. Aí o homem falou, a senhora não viu? Eu falei, não. Nossa, olha isso. A Flávia é caótica. Apertou o botão de alugar-se, nem reparou. Não, mas aí também uma coisa que você começa a se dar conta, depois você começa a morar sozinha por aí, você começa a entender também qual que é o tipo de casa que funciona melhor. É aquela que bate sol de manhã ou de tarde, entendeu? É aquela que tá numa rua que tem mais movimento que outro. Enfim, então tudo isso, 18 apartamentos foi por isso. Eu falo assim, eu preciso procurar um apartamento que eu tenha luz do sol dentro do apartamento. Porque se fosse luz do sol, eu vou me ferrar no inverno. Então, o inverno é frio aqui. Não é um inverno terror, mas o inverno pode chegar aí uns 3 graus por aí, né? 3 graus, 2 graus. Então. Então, assim, tem vários pontos que você começa a aprender, porque você já errou antes. Então, né? Então, você começa a fazer a listinha assim, agora o que eu tenho que olhar no detalhe aqui, que eu não olhei em apartamentos que eu vivi antes, que talvez não me deram tanta qualidade de vida quanto eu poderia. Mas, enfim, teve todo esse perrengue de mudança, montar um apartamento de novo, e aí você vai fazendo as coisas aos poucos também, tudo, até você comprar uma lâmpada, você não sabe como é que chama a lâmpada, entendeu? Tipo, nossa, é o caos, que, assim, mas vai saindo. É caótica. Então, a gente queria chegar nessa parte engraçada aqui, que a gente chama meio dos perrenguezinhos de morar sozinho. Eu acho que como eu fui casada há muito tempo, e eu sou uma pessoa muito proativa. Então, assim, por mais que eu fosse casada, eu que tinha essas questões quando eu era casada, eram minhas. Então, a lâmpada, eu que ia nas lojas de material de construção, quando ia ter uma reforma, eu que lidava com o pedreiro que estava na minha casa. A Flávia, ela pegou e falou assim, eu não quero mais ficar pedindo emprestado furadeira dos outros. Eu preciso ter uma, né? Não, porque tem que ter uma. Não, você tem que ter papel higiênico em casa, você tem que ter, sei lá, mas não é uma furadeira. Mas, enfim... E ela falou com uma seriedade, eu falei, vai, louca, vai, compra. E aí, acho que quando eu fui morar sozinha, eu sofri menos isso, porque eu já tinha essa experiência desde quando eu saí da casa dos meus pais. Mas sozinho é diferente, porque você não tem com quem compartilhar. Então, assim, você vai na loja de material de construção escolher uma cor, e você fica, tá, e qual cor aqui? Essa. Acho que isso faz tal coisa. Então, tipo, isso pra mim foi muito estranho. Eu falava assim, eu não tenho pra quem falar. Na verdade, eu falava assim, eu não tenho quem perturbar. Que era uma perturbação, eu sou uma perturbação. Eu falava, não tenho quem perturbar. Assim, isso é muito... Pra mim foi bem difícil, assim. Foi uns perrenguezinhos. E como eu sou uma mulher de 1,50 m, que não faço musculação, não tenho força física, né? Não tenho força física. Então, assim, carregar compra, sofro muito, porque eu fico assim a semana toda para carregar toda a compra do meu carro. Eu vou no mercado na segunda, aí eu subo, na segunda noite, subo o que é de geladeira. Aí no outro dia, o que tá faltando de papel higiênico e tal. No outro dia, as águas, porque eu não tenho filtro. Aí no outro dia, o material de limpeza. Entendeu? É a prestação. Ai, gente. Nossa, eu lembrei agora de uma situação. Quando eu fui morar nesse apartamento, eu fui morar totalmente sozinha. Eu cheguei os antigos moradores não fizeram a pintura final e largaram o apartamento do jeito que estava. E tinha uma parede preta no quarto. Tinha uma parede na sala de cimento queimado muito mal feita. E eu olhei para aquilo e falei assim, o apartamento tava super legal, assim. Eu falei, gente, mas não dá, né? Eu não vou tacar meus móveis aqui dentro e depois
ficar, pra pintar vai ser muito pior, porque não era um espaço extremamente amplo, que assim, se arrasta tudo por um lado e sobra um monte de lugar, né? Sim. É tudo bem encaixadinho. E aí eu também perturbei uma amiga minha, gente. Eu comecei a olhar lá no site da marca mais conhecida de tintas, e aí eu não conseguia chegar em um lugar e falar, e aí eu ficava com uma amiga minha. O que você acha, Cris? O que você acha? Juro, eu fiquei umas 2 semanas pentelhando a Cris por causa dessa cor. Ela falou, Fernanda, eu não aguento mais você falar essa cor dessa bendita, dessa parede. Compra aí qualquer um, me pinta essa merda. Ai. E aí foi isso. A Flávia decidindo, ela mandava 2 tons de laranja, tipo, Iguais. Eu falei, Flávia, tá bem próximo, assim. É o Eu verdadeiro tanto faz, mas qual que você gostou mais? Não sei. Tentando ajudar. E eu, geminiana, não sei, não tem como escolher. Preciso que alguém me ajude a escolher. Prefere tomar um tiro do que uma decisão, né? Sei como Prefiro é. tiro. Ai, que dramático, Henrique, pelo amor de Deus. Ai, cara, Ô, mas... Henrique, você que é o homem aqui representando aqui a masculinidade do Cara, nosso mundo. assim, eu não consigo elencar o maior perrengue que eu sofri morando aqui. Mas antes de me mudar, uma parada que eu sempre pensei, putz, eu acho que eu vou me fuder nisso quando eu sair daqui. Pô, meu pai, ele tem o espírito do pai sem camisa que fez Senai. Então, porra, com um martelo e um prego, cara, ele constrói um foguete. E aí, então assim, eu e minha mãe, acho que a gente nunca contratou ninguém pra fazer absolutamente nada em casa, porque meu pai fazia tudo. Tipo, desde arrumar, sei lá, a lâmpada até arrumar o guarda-roupa que caiu. Construir um novo cômodo. Então, porra, eu nunca precisei fazer esse tipo de coisa enquanto morava na casa dos meus pais. E eu sempre pensei, tipo, cara, o dia que quebrar qualquer merda lá em casa, vai ficar ali até eu me mudar. Até eu me mudar vai ficar daquele jeito. E aí teve uma vez que, porra, a lâmpada da cozinha, ela é... Cara, sei lá, ela é meio presa por um negócio de ferro / alumínio, não sei o que é exatamente aquilo. E aí o negócio soltou e ficou pendurado pelo fio. Só que, tipo, ficou pendurado pelo fio quase da altura da minha cabeça enquanto eu estava de pé. E daquele jeito eu deixei por tranquilamente uns 2 meses. Até um belo dia que meu pai veio pra cá, ele provavelmente vinha instalar alguma outra coisa. Ele viu essa merda e falou: caralho, Henrique, porra, o que você tá precisando aqui pra arrumar isso? Aí ele, comprou um banquinho pra mim e com o banquinho, em 5 minutos, eu consegui resolver aquela situação. Olha, quanta maturidade. Cara, assim, agora que eu tô aprendendo a essas coisas, assim, tipo, porra, como furar uma parede. Cara, eu sou um zero à esquerda nessas coisas, então eu tô aprendendo tudo meio que agora. Mas assim, acho que são alguns poucos perrengues, né? Acho que o principal, que é um meio que default, que vem no pacote, assim, quando você assina o contrato, vou morar sozinho, isso vai acontecer, que é de você colocar roupa na máquina e deixar a porra de um pano no tanque. E aí quando você vai ver, a lavanderia inteira já tá inundada, porra, só faltou ter um peixe ali dentro. Sim. E aí, cara, isso vem no pacote, assim, porra, já sabia que isso ia acontecer, aconteceu, beleza, aprendemos. Pode ser que aconteça a segunda vez também, mas é outra história. Mas, não, total, já me ocorreu isso, que ódio que dá. Nossa, quantas vezes já passou isso? Só um adendo, agora que você tem um banquinho, você já sabe que ele pode ser usado para outras coisas. Para outras coisas também. Então, só que esse é o problema, porque eu posso querer subir nele. Eu sei que eu posso querer fazer isso. Entendi, então... por isso que você falou isso pra mim. Talvez ele seja um pouco mais apocalíptico bêbado. Ele vai querer fazer um posso show ficar mais alto do que eu estou agora. Vamos ver. Vamos ver se eu sei voar. Eu posso voar. Caralho, eu posso ficar do tamanho de um jogador de basquete, cara. Como que é isso aqui? Sabe o que eu me lembrei agora? Quando eu fui morar nesse apartamento sozinha, meu pai tinha ido comigo, pintou, no fim das contas pintou lá, deu um maior perrengue pra pintar lá a tal da parede, nem vou entrar nesse detalhe, nesse podcast não acaba hoje. E aí eu lembro que eu fiz a mudança, gente, eu tinha coisa, viu, na casa anterior, porque o apartamento era muito grande pra dividir em 2, eu falei, não, também não quero ficar mais me batendo como eu batia no primeiro apartamento que eu dividi. E aí, fui um fim de semana antes com meu pai para ele instalar.
chuveiro, fazer lá umas coisinhas, deixar já as lâmpadas pro dia que eu chegasse com a mudança, acabasse, eu tomasse meu banho e descansasse. Sério, a mudança foi aquelas mudanças dos infernos que você passa. Eu fiquei a semana inteira fazendo caixa. Eu não dormi de sexta pra sábado, não era nem de sexta pra sábado, era de terça pra quarta-feira a mudança. E eu, sem noção, falei assim, vou pedir só folga na terça que eu faço a mudança, na quarta eu trabalho de novo, né? Também, não façam mudança em dias que vocês estão trabalhando, porque isso não faz sentido. Não, Preferivelmente, eu fiz basicamente a mesma coisa. você precisa descansar pelo menos um dia depois da mudança, porque ela é um horror. E aí cheguei lá, terminou, eu arrasada. Fiquei das 8 da manhã até as 9 horas da noite de um lado para o outro ali, porque eram bairros próximos também, então eu fui levando as coisas pequenas depois com meu pai. Meu pai me deixa em casa e fala, finalmente agora eu vou tomar um banho e vou descansar no meio daquela confusão, tá? Não que o negócio estava favorável para deitar e descansar. A hora que eu entro no chuveiro, gente, não dá 2 minutos de água, o disjuntor, pá, derruba. Falei, não é possível, meu Deus. Não, isso é uma aprovação, eu não tô acreditando que eu vou passar por isso hoje. Depois de tudo isso, eu vou ter que tomar um banho gelado. Não, juro, mas eu quase chorava. Eu liguei pro meu pai, porque aí eu queria descontar em alguém, né? Falei, como esse desgramento arruma o chuveiro e não arruma direito. Eu sou sua filha. Nossa, eu ligava e ele é péssimo com o telefone, deixou acho que o telefone descarregado. Então ele, que bom que ele se poupou. Porque senão eu ia querer matar o meu pai de tanto ódio que eu tava. Eu tive que esquentar água, tomei um banho de caneca. Até também esquentar essa água e tomar um banho também foi outra lenda, né? Tudo que não podia ocorrer naquele dia. É fundamental, né? Esse apoio das pessoas assim. Meu pai também me ajudou, porque quando eu me mudei, eu me divorciei, que eu fui morar sozinha, eu não levei muitas coisas da minha casa antiga. E aí, faltava, tipo assim, uma semana para me mudar, e eu não tinha nada, basicamente. E aí eu tinha 30 minutos entre sair da escola que eu dou aula e ir para uma reunião de formatura, porque eu tenho 2 empregos, com esse aqui 3. E aí eu falei assim, eu tenho 30 minutos, o que eu faço? Vou parar nas Casas Bahia do Shopping Tabuão e vou falar para a moça, vem comigo. Eu vou apontando e você vai faturando. Ai, meu Deus do céu, gente. Juro por Deus. Eu entrei na loja, aquela mulher olhou para mim, até hoje eu tenho ela no WhatsApp. Falei com ela hoje. Ela amou, né? Nunca vendeu tão rápido na vida dela. Ela estourou, mas foi muito engraçado. Eu tinha medido basicamente ali o que cabia, de tamanho de geladeira, fogão, máquina, micro-ondas, etc. Aí eu pensei, tá, o que eu não posso viver sem? Vamos lá. Geladeira, moça, essa. Quantos centímetros? Tá, essa. Aí, moça, fogão, esse. Moça, micro-ondas, esse. Moça, air fry, não posso ver se é air fry. Essa. Moça, panela, né? Panela. Essa panela. Moça, não. E ela me olhando com uma cara assustadíssima. E eu falava, moça, mas é rápido, eu tenho mais 15 minutos. Espera aí que eu tenho que pensar, me ajuda. E ela, mas moça, o que está acontecendo? Eu falei, não, é que eu vou morar sozinha, mas eu preciso, você me entrega isso aqui até em 5 dias. E ela desesperada no computador, olhando. O fogãozinho, a geladeira tal dia. E eu, não, vai, bora. E ela me olhando, eu pensava. Aí eu falei, moça, acho que é isso. Acho que agora eu consigo ficar numa casa, né? Gente, sabe o que eu me lembrei? Falando do pai, né? Eu xinguei meu pai, mas vou falar. Outra coisa de morar longe de casa. Não tinha meu paizinho, né? Pra me ajudar a fazer minhas coisas aqui em casa. Ai, juro. Tem coisa que eu demorei horrores. Tipo, se meu pai estivesse aqui, falar, pai, vem aqui. Vamos pendurar as coisas na parede, esticar a tomada, né? Não tinha. Tem coisa aqui que eu ainda preciso chamar um eletricista para vir arrumar. Aí, passado uns meses, eu fiz amizades aqui, né? E aí chegou meu amigo para instalar minha televisão na parede, porque se você tem gato, não recomendo você deixar a sua televisão no rack. Se você tem mais de um gato, principalmente, que acidentes acontecem e eu já vi. Não na minha casa, mas já vi. E aí tive que, enfim, depois de um tempo, fiz uma amizade aqui. Chega meu amigo com a maleta de ferramentas assim. Olá, eu sou a Barbie construtora. Para colocar minha TV na parede. Mas falo que foi pior que meu pai. Que meu pai ainda fala, vamos lá, pai.
Rápido, não. Passamos o dia inteiro para pendurar uma televisão na parede. Amo Antônio, mas Antônio veio mais aqui bater papo, fazer graça, do que pendurar minha televisão na parede. Então, mas foi por isso que eu acho que eu aprendi, porque eu sou uma pessoa sem paciência nenhuma. Então, assim, meu pai, ele faz tudo isso se eu quiser. Só que, gente do céu, demanda muito de mim. Assim, para receber as coisas, ele super ficou lá na minha casa, recebeu, a primeira pintura lá foi ele que fez, etc e tal. Mas depois, era uma burocracia. Mas você pode ir, esse sábado não, porque não sei o quê, mas eu vou no outro, mas só posso 8 da manhã. Aí 8 da manhã eu tô dormindo. Não, porque 8 da manhã, tá vendo? Você dorme demais. Não. Aí eu falei, não. Aí a primeira coisa que eu fiz foi mudar as tomadas, que eu mudei no inverno, e outra coisa é de você morar sozinho, né? Você não tem ninguém para esquentar seus pés no inverno. É um caos. E aí fui morar bem sozinha no inverno. Falei, meu Deus, preciso de um aquecedor. E aquecedor é aquelas tomadas mais grossas, de 20 amperes. Sim. Aí não tinha uma tomada dessa no meu quarto. Aí eu falei, tá, Google. Bora pro Google. Comprei a tomada, olhei uns 3 vídeos no YouTube, troquei as tomadas. Olha ela, gente. Nossa, tá precisando passar uma temporada nova aqui em casa, viu, Flávia? Você falou que precisava de eletricista, eu fiz assim, ó. Apontando pra Flávia. Aí precisava colocar umas coisas na parede. Como que usa furadeira? Minha irmã mora sozinha há muito tempo já. Aí eu, Mayara, como que é isso? Ela, teto não recomendo. Eu tentei, a gente não tem braço para isso. Mas parede, vai. Minha filha, eu já fiz uns trocentos fundos lá em casa. Mas ter gente por perto é essencial, né? Porque eu dou uma de doida, mas eu entendo quem não quer ou quem não acha que não vai ter condição de fazer isso. Eu tenho um ponto que eu não precisei nunca fazer uma coisa muito extraordinária aqui, mas eu nunca fui a pessoa que fazia, né? Eu tinha uma pessoa, ou às vezes a gente chamava alguém para fazer. Só que trocar uma lâmpada, né? Isso era uma coisa que eu não fazia. Eu falei, vamos lá, sem medo, é você e você. Você que tem que resolver. Aí ela ia lá e trocava. Essa cadeira que você está sentada, eu montei ela sozinha, claramente. Se eu morasse com alguém, eu não ia montar esse troço. Não ia. Eu montei isso aqui, eu montando essa cadeira, depois que eu montei essa cadeira, eu falei, o mundo é meu. NASA me contrata. Eu vou montar o satélite. É isso. E não foi com uma chave poderosa, a chavinha safadinha que vem junto, assim. Mas uma coisa que eu recomendo, que eu tenho um pouco de medo, é chuveiro. Eu não tenho chuveiro a gás, é elétrico aqui, e queima muita resistência. Gente, tem que ter seguro residencial. Fundamental. Seguro residencial. Podia estar fazendo a publi aqui, né? Podia, me patrocina. Podia, algum banco. Me patrocinar. Podia. Queimou resistência, o chuveiro queimou, seguro residencial. Eu falei, eu sabia que era só resistência, mas falei, eu não vou mexer nisso. Trocar resistência é uma coisa boba, todo mundo fala, moço, chamando o cara, meia-noite. Falei, ei, moço, desculpa, viu, chamar você esse horário. Mas é que eu tenho medo. Ele, relaxa, moça, tá ótimo, tô começando meu turno, é ruim ficar parado, porque não sei o quê. Mas me desculpa, nunca mais queimou o chuveiro. Mas eu passei por essas situaçõezinhas, nada muito... Tô precisando trocar as tomadas, né? A Flávia tá sem tempo. É que eu tenho 3 empregos, não tô dando conta aí de ser o Pereirão da Zá. Mas é isso, eu tô há uns 2 meses sem micro-ondas. Esquentando porque comida. tava pegando tomada dela. Eu falei, pelo amor de Deus, para. Não esquenta mais isso aí, não. Não, pera, tava pegando fogo a tomada? Pegando fogo, saía faísca. Saiu umas labaredas da tomada. Saía faísca. Agora a gente entende eu falei, porque... vamos morrer. O vídeo da internet, o cara lendo a notícia, emaranhado no fio, com a tomada no pescoço, um homem morreu eletrocutado, porque era claramente eu mexendo no micro-ondas. Saía faísca, gente. Saiu a faísca e queimou a tomada, porque é a tomada mais gordinha, você falou 20 amperes. 20 amperes, enfim, o que não sei. Porra, depois dessa eu não confiaria nessa cadeira que ela montou, de verdade.
E você é péssimo. E você me deu a dica. E ela nunca me deixa sentar na marrom. Ela só me manda sentar nessa Por que preta. será? Já sabe, cuidado, escute ela, melhor. A gente tô calmando comigo. A cadeira tá firme aí 2 anos, Misericórdia, Senhor. sem apertar um parafuso, Deus mas tá. Misericórdia. E como é que foi você comprar roupa de cama, Henrique, toalha, que essas coisas não são baratas. Cara, não Foi de são. Cara, foi tranquilo, porque na real, tipo, meus pais já tinham muito dessas coisas. Então, ele fez Você saiu com umas mochilas. Ele fez compra na casa dos pais. Quem nunca fez Exatamente. isso? não, eu chego na casa lá da minha mãe com aquela sacolinha sustentável do assim, de fazer mercado, aí já bota Pirex, Tupperware, TV, bota a porra toda. Gente, é delícia. É bom. E aí eu trago um ponto aqui. Quando você sai, vocês querem finalizar esse assunto? Não, eu ia falar, esse é um ponto também que, assim, não tem mais essa, né, na minha No vida. seu caso, da fé. Não tem. Mas quando você sai, uma coisa que eu percebi, né, que você sai da casa dos pais, você vira visita. E aí você fica sendo servido. Isso Eu é achei isso maravilhoso. Total. Maravilhoso. Quando foi? Eu pedia horrores pra minha mãe. Mãe, faz um bolo, faz alguma coisa. Quando eu morava com ela, não tem arroz e feijão, come. Tem Se pão eu e vou lá, manteiga aí. tem pão e manteiga. Eu vou lá, nossa, mãe, tô com vontade de comer um bolo. Ela dá uma reclamadinha, sai da sala, levanta, vou fazer o bolo, né? Maravilhosa. Isso é um ponto bom que você tinha falado na introdução, de melhorar a relação com os pais depois que você deixa de morar com eles. É uma verdade, assim. Eu senti comigo, porque aí é isso, você sai ali do cotidiano, daquelas coisas que torram o nosso saco, né? Ali no dia a dia. E aí quando você vai, sei lá, pra casa deles, você sabe que você vai pra ir passar um tempo com eles, não que você tá obrigada, né, debaixo do mesmo teto, e encontrar o seu pai, a sua mãe, e ele também, tá? Tipo, não vamos falar que é só a gente que tá de saco cheio, que eu tenho certeza que eles falam, lá vem ela. Então, assim, eu sentia muito, assim, de quando eu ia pra casa, né, dos meus pais, assim, e enfim, no domingo almoçar, ai, o que você quer comer, e não sei o quê. Antes, quando eu morava com eles, o que você vai cozinhar no domingo? Aí mudou, né? O que você quer comer e tal, e também sair ali com as marmitinhas da semana. Nossa, marmitinha. Mas essa história, a relação melhora muito, porque aí você já vai na disposição de passar um tempo ali de qualidade, né, com eles. Eu senti também, assim, para quem tem pai e mãe que continuam casados, né, eu também acho que para eles, assim, é uma experiência importante, porque o que eu sentia muito entre os meus pais era que eles estavam ali, muitas vezes me usavam como um meio do caminho para eles também não se lidarem entre eles, entendeu? Uma vez que eu saí de casa, a relação dos meus pais também mudou muito, e aí não tinha ali um intermediário para, né, a relação com meus pais melhorou muito depois que eu saí de casa, eu e minha irmã, Tem um termo, né, que a psicologia usa, que é bem falado, que é aquela síndrome do ninho vazio, né, que muitos pais, quando os filhos crescem e saem de casa, acabam tendo, porque eu acho que é quando, de fato, eles precisam lidar novamente com eles como casal, né, porque eu conheço muita amiga da minha idade, assim, que tem filhos em idade 4, 5, 10 anos, e eles vivem realmente em função dos filhos, e aí chega uma hora que eles vão embora, né, eu tenho uma amiga que eu falo o seguinte, se tudo der certo, o seu filho vai embora. Seu filho ficar muito é porque alguma coisa deu meio estranha. E aí, eu acho que é quando o casal precisa lidar com eles de novo como casal. Como a gente, quando vai morar sozinha, precisa lidar com a gente. Totalmente, exatamente. Acho que é por aí mesmo. E para você, Henrique, como é que foi? Mudou bastante a relação aí com seus pais? Como é que foi? Cara, eu acho que é muito difícil não mudar, né, porque, acho que é como a Fernanda tava falando, os seus pais, eles estão ali com você por 20 anos todos os dias, e uma hora você não tá mais lá, então acho que tem o baque pros dois lados, e, cara, pra mim foi até meio bizarro, porque aconteceu exatamente o oposto do que eu pensei que seria. Eu achei que, a minha mãe ia ser mais a pessoa ali do tipo, pô, vem visitar a gente, de
ficar mandando mensagem todo dia. E meu pai sempre foi o cara mais fechadão, assim, tipo, pô, dá pra contar nos dedos quantas vezes eu e meu pai, a gente, sei lá, já se deu um abraço, a gente nunca foi muito de trocar este tipo de contato. Nossos papos era futebol, Fórmula 1 e beleza, e trabalho. E depois que eu me mudei, cara, mudou, assim, totalmente. Primeiro, minha mãe mal manda mensagem pra mim, ela sabe, tipo, não, beleza, ele tá bem lá, deixa ele. E meu pai, em compensação, porra, engajadaço, perguntando, e aí, filhão, tem alguma coisa pra eu montar? Tá precisando de algo? A gente fala agora de outros assuntos até porra, mais profundos do que a gente não falava antes, então, pra mim foi uma surpresa, eu pensei que seria totalmente o oposto, minha mãe ali um pouco mais, triste, chateada, não que ela não tenha ficado, mas não no dia a dia. E meu pai, um cara mais fechado, e foi totalmente o oposto, sabe? E gostei. Foi uma coisa que eu definitivamente não esperava e que, porra, me agradou, assim, positivamente. Muito bom. Gente, vocês querem pontuar alguma coisa a mais? Querem alguma coisa que a gente não falou? Alguma história interessante? Eu tenho uma. Eu fiquei pensando aqui em coisas que passam, assim, eu tava, antes de vir pra cá, né, falar com vocês, eu não sabia que o Henrique ia estar também, então acho que para ele talvez funcione diferente, mas, por exemplo, a gente, nós mulheres, quando moramos sozinhas, a gente começa a conhecer gente e tal, né, o quanto que tem essa dinâmica, assim, das pessoas acharem que elas têm que ir para sua casa, já logo de cara, porque você mora sozinha, isso é muito irritante, né, eu acho que, inclusive, acaba não permitindo ter aquela história da conquista mesmo, né? Tá certo que a gente sabe que tem muita gente aí no jogo só para usar, abusar e passar. Mas é um negócio que é irritante, assim. Eu, desde que eu saí da casa dos meus pais, mesmo morando com amigos, assim, você mora sozinha? Então, assim, a partir do momento que a pessoa está consciente que você mora sozinha, ela já começa a criar situações, né, para falar, posso passar na sua casa? Não sei o que lá, e se eu levar um vinho? Fala, gente, cara, minha casa é meu espaço privado, sabe assim? Vamos parar de cortar caminho, né, e fazer outras partes dessa troca, que seja só por uma casualidade, mas com mais, né, com de um outro lugar, não vem enfiar na minha casa não, meu filho. Então, eu moro sozinha, não inclui ninguém. Eu já acho. Não inclui visitas, né? Necessariamente. Inclui meus amigos, sim, eles já conquistaram a confiança. Agora você é um desconhecido. Não é nenhum julgamento de quem recebe. Eu já recebi também gente na minha casa, mas o que eu não gosto é isso. Uma vez que sabe que você mora sozinho, ter esse pré-julgamento de que a porta está aberta para eu ir lá e, sei lá, né, aproveitar ali da noite com a pessoa. Não é bem assim, não. Eu já acho um red flag, eu falo, tchau. Exatamente. Já corto, não dá. Não, pra total. Mim é assim. Sim, mas eu acho que é um ponto que quando você começa a morar sozinha e talvez também mescla esse lugar assim, moro com os meus pais, eu não vou ficar levando gente em casa, né? Aí você vai morar sozinho, você fala, agora o espaço está aberto, eu já posso ter um lugar de escolha aqui. E aí, conforme você vai vivendo, né, e cruzando com pessoas, às vezes demora um pouco para cair essa ficha de falar assim, não, peraí também, né? E o quanto que isso também pode ser arriscado pra gente, né? Eu, felizmente, nunca tive problema com ninguém ao ponto de falar, meu Deus, perdi o controle aqui da situação. Mas pode acontecer, né? A gente acaba se expondo muito aí nessa dinâmica da casualidade aí dos encontros com homens, enfim, com mulheres, seja lá qual que é a sua relação, né? Nesse lugar do meu espaço privado, e é por isso que você é bem-vindo, e nem sempre, né? E eu acho que a Fê falou é importante, aí depois o Henrique pode falar do lado dele, como homem que mora sozinho, mas a gente também tem, eu sempre falo, né, que nós mulheres, nós temos adendos com relação a medos, né, com relação à violência, etc e tal. Então, assim, às vezes, aqui no caso, eu acho que todos nós aqui moramos em condomínio, né, porque, vamos supor, eu jamais teria coragem de morar numa casa, eu, uma mulher sozinha, né? Não que, lógico, que não aconteçam coisas com homens ou com famílias inteiras, que moram 5, 6, 10 pessoas no lugar. Mas a gente que é mulher, a gente tem esse adendo,
né? Acho que a gente tem, é como se você tivesse que tomar sempre um cuidado adicional. Então, assim, a pessoa, quer dizer que no apartamento tal mora uma mulher sozinha, né? Eu sempre me pego pensando muito nisso, sabe? Nossa, as pessoas aqui sabem que eu moro sozinha, tenho uma rotina, né? Chego a tal horário. Eu me deparei com esse medo, assim, que eu fiquei morando sozinha, eu me deparei, nossa, as pessoas vão perceber que eu moro sozinha, eu não posso deixar a porta, fiquei meio neurótica, ouvi um barulhinho, nossa, até perceber que, pelo menos a minha portaria aqui, eu posso confiar bem, e eles me ajudavam, me ajudam muito aqui. Mas eu acho que a gente tem sempre esse adendo, né? Algum ponto aí, Henrique? Cara, é bizarro porque, porra, é aquilo, né? Eu sou um homem hétero, então em muitos momentos nem passa pela minha cabeça esse tipo, que pode acontecer esse tipo de situação comigo. Então, cara, não, né, são medos assim que, porra, nunca tive. Acho que dificilmente eu vou ter morando sozinho ou não. E, cara, infelizmente é por conta desse motivo, é pelo simples fato de eu ser homem e, cara, não tem mais muito o que falar, sabe? Porque é bizarro, é completamente bizarro. É super importante a gente ter a fala, né, de um homem, porque que reconhece o privilégio. Isso, que reconhece, porque às vezes a gente comenta e aí tem outros homens que não entendem essas questões, né? Não conseguem enxergar acho que a gente está exagerando, e não é. A gente sabe que existe, a gente vê todo dia trocentas notícias, mas acho que é esse ponto, para fechar nossa conversa aqui agora. Como é para você lidar com bichos? Conversando com a Flávia, porque a gente fala muito, né? O inseto vocês estão falando? Pets ou besouros? Besouros, especialmente baratas. Bichos não desejados. Não desejados. Gente, não tem o que fazer, né? Você vai ter que matar. E eu me dei de cara com isso quando a primeira vez, quando eu tava lá no apartamento dividindo com a minha primeira amiga, um dia à noite que ela não tava em casa e aparece uma barata. Eu olhei, minha vontade era gritar. E ele odiava. Menina, não é possível você desse tamanho, olha o tamanho da barata. Pega o chinelo e vai lá matar. Pega o rodo e vai lá matar. E eu falava, não, pelo amor de Deus. Mata a barata pra mim, eu tenho nojo. Aí não teve jeito, né? Aí eu falei, tá, pegar o rodo e enfrentei a barata. Uma vez que você viu que a barata não vai te comer, fica muito mais fácil. Sua vida mudou. Eu tenho uma história quentíssima semana passada. Quinta-feira. Tô eu me arrumando pra sair, de repente que eu vejo uma barata. Sim, no negócio da porta, eu falei, que bom. Que bom. Eu olhava pro Salem, você daqui pra quê mesmo? Vamos lá? Só a função dessa casa? Faça o teu job. Meu Deus. Não vou te dar o sachê hoje. Aí fui tentar matar a barata. E peguei a vassoura e fiz. Pá! O que ela fez? Ela saiu voando. Foi pra. Porque a barata que voa, ela é o ápice. Não, eu não sei. Eu preciso bater um papo com Deus pra falar, Deus, não tinha necessidade. Mas que asa? Não tinha. A barata, ela já é, por si só, um nojo. Asa na barata, mas enfim, depois converso com Deus sobre isso. Aí ela foi pra lavanderia. Aí eu falei, eu tô de saída mesmo, depois eu lido com ela. Literalmente, saí e deixei a casa pra barata, né? Pá. Quando eu voltei, dei uma mexidinha ali nas roupas que estavam, nada da barata. Fui dormir na paz de Deus, acordei de manhã, barata, nunca nem vi. Aí tô fazendo meu café da manhã, arrumando as coisas, eu vim aqui, peguei alguma coisa, quando eu voltei a barata estava do lado do meu café da manhã. Ai, que nojo, gente. Meu Deus. Aí eu, calma, aí eu peguei o chinelo, eu falei, vou ter que ser mais rápida que ela dessa vez, porque ela não vai poder voar. Aí pá, consegui matar e joguei ela no lixo. Eu falei assim, peguei o lixo, chinelo, pá, joguei. Álcool em cima da bancada, álcool, fogo. Querosene. Se ela passou por cima antes, eu não vi, tô viva até hoje. Tá tudo bem. Mas é isso que a Fê falou. Se eu tivesse alguém, eu ia pedir pra essa pessoa matar pra mim. Total. Mas eu tive que enfrentar. E eu não fiquei lá assim, ai, o que eu vou fazer? Ai, não sei o quê. Não.
Mano, sou eu e eu, vambora, vamos resolver isso aqui. É um É a X1, história da você e a toalha, né? barata. É a história da toalha, que quando você vai tomar banho, aquele dia que você tirou pra lavar a toalha, só que você não lembrou. E aí você terminou de tomar banho, cadê sua toalha? Aí você a opção. Eu tenho um amigo que falou pra mim que ele já se secou com papel higiênico. Ai, isso meu já. Deus. Isso eu já fiz. Isso eu já fiz. E não era nem morando sozinho, isso que era o pior. Eu ainda morava com meus pais. E eu fiz Estava isso. sozinho. Eu estava sozinho, perfeito. Não, e quando acontece isso pela primeira vez, você pensa mãe, Mas não aí tem. não tem mãe. Não tem pra quem Não gritar. tem ninguém. É Ela muito... vai spawnar na tua frente assim, mas não. Não, aí você usa a toalha A de toalha rosto. de rosto, A né? toalha de rosto. É o que É o tem jeito. pra hoje. É o que tem pra tirar o básico. Papel higiênico quando acaba. Cara, essa palavra, vocês estavam comentando sobre medos, né, de morar sozinha, e assim, sem dúvida, o principal medo que eu tenho morando sozinho é aparecer uma barata no meu apartamento. E aí, cara, não tem a opção de confrontar ela, isso tá fora de cogitação. Eu São espero duas que a Laura alternativas. esteja aí com você no dia que isso acontecer. Sim, eu também espero muito. Cara, são duas alternativas. Se eu estiver sozinho. Se ela estiver mais perto da janela, eu saio do apartamento e deixo o apartamento para ela. Se ela estiver mais perto da porta, aí eu pulo da janela. Que, cara, não, assim, eu lido muito mal com qualquer tipo de bicho, inseto. Teve um dia, acho que foi, semana passada, eu e ela, a gente tava deitado assim, e aí tava só com a luz do abajur acesa. E aí, tava um calor desgraçado, a gente tava com a janela aberta. E, cara, eu nem moro num apartamento baixo, eu moro no 10º andar, que é um apartamento, relativamente alto. Não e era pra ter aí, bicho. Eu sempre penso isso. não era. Porque como você voou aqui, inferno? Não era, ainda mais esses bichos que não tem rota de plano de voo e você não sabe pra onde ele vai. E aí, Ele cara, estuda sobre os insetos. Ele estuda. a gente tava lá deitado, a luz do abajur acesa, e aí do nada, olhando pro teto assim, do nada você só vê aquela sombrinha na luz. Aí você já fica meio que em estado de alerta. Aí a gente pegou, beleza, ficou os dois em choque. Cara, do nada, mano, sem zoeira, surgiu uma mariposa, cara, ancestral do abajur. E aí, foi minha namorada pro banheiro, eu fui pra cozinha, peguei o SBP. Mano, sem zoeira, acho que eu gastei metade do SBP só na mariposa, ela não morria, velho. Espirrei do lado dela, ela não caía. Aí você pega chinelo, tenta acertar chinelo, não vai. Aí, cara, Existentíssimo. acho que a minha namorada acertou ela com chinelo, aí ela já acusou o golpe ali, aí a gente finalizou essa batalha contra o capeta, mas... Meu mano, Deus do eu céu. lido muito mal com esse tipo de coisa. Mas, muito ó, mal. eu não lido nada bem. E aí, o que acontece? Tem uns bichinhos que o pessoal fala que é do bem, né? Aí, entrou esses dias, eu cheguei no meu quarto, assim, grilo. Mas, mano, era um grilo do tamanho da minha mão. Tá, minha mão não é grande, mas, mano, era um grilo grande. Aí eu peguei e falei, tá, grilo não é uma coisa que a gente pode matar. Da natureza, tá, não sei o quê. Tá, mas eu também não quero ele aqui dentro do meu quarto dormindo comigo. Ele pode dormir na casa dele, eu fico aqui na minha casa, tá tudo bem. Aí peguei e mandei uma mensagem assim, gente, e aí o que eu faço? Porque eu preciso tirar um grilo daqui. Eu sei que eu não posso pegar o SBP lá e metade do negócio. O que eu faço? Porque eu também não tenho coragem de pôr minha mão nele, colocar ele lá fora com todo amor e carinho na janela. Peguei, aí meu amigo falou assim, Flávia, pega um pote. Tipo um pote de sorvete que você não tá usando. O bom e velho pote de sorvete que você usa pra pôr feijão. Aí ele falou, pega o pote e vai levando ela assim, ó, até a janela. Eu falei, mano do céu, lá tô eu, 10h30 da noite, com um pote de sorvete, sem feijão, conduzindo lindamente um bicho grande, verde, fazendo um barulho, pra fora, assim, vamos, queridinho, vamos, queridinho, vamos. E eu pensando, por que veio parar aqui, gente? Tem 150 apartamentos aqui, vem pro meu, sem necessidade. Não sei lidar. Tinha que ser, mas é sorte. Dizem que é sorte, eu tô esperando aí, que essa semana teve outro. É sorte, vai bombar o podcast. Pra finalizar, vocês
tem alguma dica, mediante tudo isso que vocês falaram? Alguma dica para quem quer morar sozinho? Algum pensamento, alguma reflexão? Tem a SBT em casa. Porra, e sei lá, saiba trocar um. Caralho, como é o nome do negócio do chuveiro? Uma resistência. Resistência, isso aí. Aí, ó, já dá pra saber que eu não sei. Não deram a dica pra você antes, nem. Não. Tem pai que faz isso. Nossa. Tem pai que faz isso. E você? Ei, As duas ensaiadas aí. Eu acho que assim, vale muito pensar por que você está escolhendo sair da casa dos seus pais e tentar traçar isso como se é uma prioridade para você, né? Supere os medos desse passo, né, e vá viver isso e experimentar, porque tem muitos, né, como a gente veio falando no podcast, tem muitos pontos, tem os pontos baixos, mas tem muitos pontos altos também. Eu acho que assim, pensando aí no meu processo de maturidade, evolução, eu tenho certeza que o fato de estar morando sozinha aí nesses últimos tempos, ou estar dividindo casa com gente desconhecida que foi virando conhecida ao longo do processo, tudo isso me ajudou, assim, inclusive a questões minhas, sabe, individuais, né, de você, de repente, aí, ponderar mais a maneira como você fala, né, melhorar suas relações interpessoais, também, assim, se priorizar, né, dar tempo aí de sentar com as suas emoções, né, dar um passo. Eu acho que esse passo, se você tá com medo nesse momento, não sei se eu deveria fazer, não sei se eu vou dar conta, eu acho que assim, se você tá na dúvida só pelo medo, né, eu acho que vale a pena superar os medos e dar esse passo na vida, porque realmente, assim, vão trazer coisas que, fechando a conta, são muito mais positivas do que as negativas, né? Faz parte do processo de autoconhecimento aí, de evolução nossa, e por tudo isso que a gente comentou aqui, as responsabilidades, né? E enfim, e outras coisas que vêm com a experiência do viver sozinho. Então, se você tem dúvida, só pela dúvida, né, eu recomendo que você supere aí os medos e tope esse desafio para viver essa experiência. Aí vai a máxima do tá com medo? Vai com medo Assim mesmo. mesmo, exatamente. Geralmente, né, numa perspectiva terapêutica, o medo é um medo desconhecido, é o que a gente não sabe, né, o que tá lá na frente, é aquela história que o Henrique falou, assim, você fala, e agora, o que eu faço? Você tá fora do controle, né, a gente gasta menos energia, inclusive cerebral, com processos que já são conhecidos por nós, ainda que eles gerem desgastes, do que você sair ali de um formato e se aventurar para uma coisa que você não sabe como funciona. Então, é isso, assim, o medo tá nesse lugar de, tipo, resistir o desgaste maior de energia, né, mas vale a pena, porque a gente também estica, para mim, em conscientização, em crescimento, em um monte de coisa que essas experiências proporcionam pra gente. Obrigado, gente. obrigada, gente. Nossa, Obrigada a vocês. que papo A gente bom. que agradece. Muito bom. De Obrigada a perspectivas vocês. muito diferentes, né? Mas foi muito gostoso. Acho que a gente compartilhou de coisas e nitidamente a Fê trouxe coisas diferentes, o Henrique trouxe coisas diferentes, e a gente só tem a agradecer vocês por vocês toparem participar com a gente disso. Imagina, obrigada a vocês. Vocês me mantiveram aqui acordadas e motivadas durante o papo. Eu confesso pra vocês, eu falei, meu Deus, talvez eu tivesse que ter remarcado com as meninas, porque tá sendo tão cansativo esses últimos tempos aqui. Muito Mas deu obrigada. tudo certo. Fico feliz que rolou e foi ótimo. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Enfim, embora tenhamos que, às vezes, né, nos secar no vento, ou sair molhando toda a casa, porque esquecemos nossa querida toalha no varal, ou no próprio armário. Como é bom, às vezes, ficar de boa em casa, né? Arrumar ou não a casa. Ouvir bem alto aquela playlist super duvidosa. Beber a água diretamente da garrafa sem ser julgado. Chorar em qualquer lugar da casa. Delícia. Saber que aquele pedaço de bolo ou doce que você guardou continuará lá.
Isso é fantástico. Fantástico. Enfim, morar sozinho eu chamo de um processo hard de autoconhecimento, Sem dúvida. mas que vale muito a pena se você realmente está disposto a passar por essa experiência que é muito valiosa ao nosso ver aqui. E se der medo, vai com medo mesmo. E claro, né, observando todos os pontos aqui que a gente falou, sem fazer aí nenhuma loucura. Como sempre a gente fala, tudo com responsabilidade. Mesmo sendo um jovem adulto louco, Sempre com é responsabilidade. um louco com responsabilidade. Um louco consciente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vai lá no nosso Instagram, conta o que vocês acharam. Vocês moram sozinhos? Tem vontade? Conta pra gente, se aconteceu alguma coisa muito engraçada com vocês. Nossa. Ou de medo também, né? E também ativa o sininho lá no Spotify para receber a nossa notificação. De episódio novo. E a gente quer continuar fazendo isso, então nos ajudem. Obrigado, pessoal. Beijo! Beijo.